Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. No Momento da Palavra, nós lemos, a cada vídeo do Momento da Palavra, nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos ainda no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E o capítulo que nós leremos hoje do livro de Gênesis é o capítulo 24. Ao final de cada leitura, nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com o entendimento da palavra de Deus. Como eu falei, o capítulo do livro de Gênesis que nós leremos hoje é o capítulo 24, que diz o seguinte: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te de que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento, somente não faças lá tornar meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de teu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíram a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não.
E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais também: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele, ele porém disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terras habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prospera o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte da água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar a beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: o Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vaso de prata e vaso de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se, e pela manhã, e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e a sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e
depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo, a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laroi, porque habitava na terra do sul. Isaque saía a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. Um texto relativamente extenso, no capítulo 24, mas como eu tenho dito em todo o texto bíblico, esse também ele encerra verdades importantes, ele contém verdades importantes para nós que somos cristãos. Veja, o texto diz, e nos revela uma série de coisas, eu quero destacar algumas dessas revelações. O texto diz que que Abraão faz uma aliança, faz um acordo com o seu servo. Alguns estudiosos enxergam nesse servo, a Bíblia não descreve quem é esse servo, não fala o nome do servo, mas alguns estudiosos acreditam que esse servo seja o Eliezer, que era servo de Abraão, antes de Abraão ter os filhos, aquele que Abraão orou a Deus dizendo: ó Deus, eu não tenho filhos, e o meu herdeiro será o meu servo Eliezer. Alguns estudiosos acreditam que esse seja o mesmo servo, mas a Bíblia não especifica. E ele faz um acordo, e aqui há possivelmente uma figura, uma característica linguística da língua hebraica, né, que diz que o servo colocou a mão por debaixo da coxa de Abraão para fazer esse juramento, para fazer esse acordo. A língua hebraica, e como eu já comentei aqui, quase a totalidade do Antigo Testamento foi escrito originalmente na língua hebraica. A língua hebraica ele tem, como qualquer língua, algumas expressões chamadas expressões idiomáticas, né, que parecem uma coisa, mas na verdade significam outra. Então, acredita-se que esse colocar a mão da coxa significava, era um termo figurado para dizer que foi feito um acordo. Né? A língua hebraica tem essas características de utilizar algumas frases para dizer conceitos específicos. Por exemplo, no hebraico atual, sem lev, literalmente seria colocar o coração, traduzido, é entendido como atenção. Então, se você quiser dizer em hebraico atenção, vai dizer sem lev, coloque o coração. Se você quer ter atenção em alguma coisa, você lê um texto, você precisa ter atenção naquele texto, sem lev, coloque o coração. Então veja, são características linguísticas. Então acredita-se que essa expressão de colocar a mão por baixo da coxa significava, na verdade, fazer um juramento, fazer um acordo, né? Como foi feito aqui, né?
num acordo no tempo de haver um juramento, né? Uma promessa não, só faço se for dessa forma, se não for dessa forma eu não faço, eu juro que será desta forma, né? Então foi feito esse acordo aqui com Abraão e o seu servo, e o servo partiu. E no caminho o servo fez uma oração ao Senhor e pediu uma espécie de um sinal. Olha, Senhor, eu te peço, aquela mulher, quando eu chegar na fonte, cheguei aqui na fonte, né, eu peço que a mulher que vier aqui, a primeira mulher que vier aqui, que eu disser, olha, me dá um pouco dessa água, quando ela estiver tirando água, eu pedir um pouco dessa água, e ela disser para mim, eu vou dar água para você e também para os seus camelos, e assim o fizer, que seja essa, Senhor, a mulher que o Senhor escolheu para Abraão. Veja, ele pediu uma espécie de um sinal de Deus, para que indicasse, olha, qual é a mulher que eu escolhi para ele. Porque Abraão tinha feito o servo jurar de que não tiraria para esposa de Isaac. Isaac, evidentemente, a essa altura já estava adulto. Não tiraria para a esposa de Isaac mulheres da terra dos cananeus. Mas por que ele não queria tirar da terra dos cananeus? E ele disse que, não tire da terra dos cananeus. Você vai sair e vai de volta lá a minha família, a terra onde a minha família está, e vai tirar entre meus parentes. Mas por que isso? Porque os cananeus eram povos pagãos. Veja, é dessa terra dos cananeus que Deus vai dar aos descendentes de Abraão. Por quê? E a própria Bíblia explica isso. Porque aqueles povos eram povos idólatras, pagãos, adoradores de Deus, povos que sacrificavam os próprios filhos no fogo aos deuses. Então eram povos que desagradavam a Deus. E Abraão, ele não queria ver ao lado do seu filho uma mulher que desagradasse a Deus. Porque a própria Bíblia diz que sociedade pode haver entre a luz e as trevas. É o jugo desigual. Porque o que aconteceria é que essa mulher, que viria de crenças idólatras, terminaria desviando o próprio filho, o filho de Abraão. E ele não queria isso. E nós vemos isso acontecer no relato bíblico de mulheres que casaram com personagens da Bíblia e que terminaram, mulheres idólatras, que terminaram desviando aquele que inicialmente não era idólatra, mas tornou-se por influência da mulher. Salomão, filho de Davi, foi um deles, que veio a ter muitas mulheres e muitas delas idólatras, de povos idólatras. Então o problema não era ser mulher, mas ser uma pessoa que não era temente a Deus. Ainda é assim hoje. Devemos buscar, como nossa companhia, seja num casamento, seja numa sociedade, pessoas que, assim como nós, somos temente a Deus. Porque senão acontece o chamado jugo desigual. Uma pessoa quer fazer de uma forma, a outra de outra. Uma pessoa quer seguir a Deus e outra aos demônios, aos prazeres, ao poder, ao dinheiro, à desonestidade. E Abraão temia isso para seu filho. E disse, não tire no meio dos cananeus. Vá buscar lá na minha família.
Evidentemente, isso também tinha a intenção de que a herança de Abraão permanecesse dentro da família. Esse tipo de casamento, de relacionamento, era comum nos povos daquela época. Manter o patrimônio sempre dentro da família. Por isso que os casamentos, na época, e isso durou muitos anos, muitos séculos, os casamentos eram feitos dentro da própria família. Nós veremos isso no texto bíblico mais adiante. Então Abraão disse, e o servo, para não se enganar, porque veja, não havia indicação nenhuma. Não é como nos dias atuais, onde você busca na internet o endereço. Não. O servo sabia onde era a região. Mas quem era? Em que casa? Como era o nome dos parentes de Abraão? Então, o servo pede um sinal a Deus. E Deus lhe dá esse sinal. E a mulher chega, Rebeca, filha de Labão, aliás, desculpe, irmã de Labão, veio buscar água e aconteceu justamente como o servo tinha pedido a Deus. E aqui cabe lembrar também uma questão que eu já falei em capítulos anteriores, a importância daquelas genealogias que muitas vezes nós achamos chata, nós estamos lendo a Bíblia e alguns capítulos falam da genealogia fulano, filho de ciclano, que é filho de Beltrano, e achamos chato. Algumas pessoas até dizem que pulam, quando estão lendo a Bíblia, pulam esses nomes, pulam às vezes um capítulo inteiro, porque falam de genealogias, mas elas são importantes, porque nos fazem entender textos mais na frente, nos fazem compreender a Bíblia Sagrada em muitos aspectos. Então nós vimos, por exemplo, no capítulo 21, nós vimos, lá no finalzinho do capítulo 21, no versículo 22, diz o seguinte: e Quésade, e Azo, e Pildas, e Gildaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E essa genealogia do irmão de Abraão, o nome Naor, já tínhamos visto em genealogias anteriores. Então aqui ele explica de quem é Rebeca. E aqui ele confirma, o texto confirma, dizendo que Rebeca saiu, cumpriu o sinal que o servo havia pedido a Deus. Eles foram para a casa do irmão de Abraão, do irmão de Rebeca, Labão, e este Labão nós veremos mais para frente de novo, quando se estiver falando dos filhos de Rebeca com Isaac. Nós veremos esse nome Labão outra vez. E o sinal se cumpriu, porque Deus continuou olhando para Abraão e para a sua descendência. Porque o servo, embora não fosse, veja que ele diz, o Deus do meu Senhor, embora não fosse um crente em Deus fervoroso, não fosse um servo do Senhor, ele era um servo fiel a Abraão. E reconheceu a Deus, e orou a Deus, e foi atendido. E foi atendido.
e foi para a casa de Labão. Rebeca consentiu, e isso é importante, porque há a figura do consentimento da mulher em casar-se com o homem. Muitos povos daquela região e naquela época, e ainda vimos algumas localizações, algumas regiões no mundo, infelizmente dessa forma, a mulher não tem opinião nenhuma. Aqui a mulher foi consultada, você quer casar com ele ou não? Com o senhor deste servo ou não? E ela consentiu. Veja, Deus começa a ir consertando, ajustando o comportamento humano. Começa a mostrar a diferença do povo hebreu, para que sirva de padrão para que o comportamento humano vá se modificando. A mulher tem valor, a mulher pode dar opinião. Muitos povos daquela época não podiam. E isso é importante notar no texto bíblico. Muitas vezes nós vimos, mas o texto bíblico, a mulher não tinha valor, havia muita violência, mas precisamos entender em que período ocorreram os fatos que estão relatados na Bíblia. Quais eram os costumes da época, qual era a consciência do ser humano na época. E quando contextualizamos o texto bíblico na região e no período da época em que ele foi escrito, em que aconteceram os relatos que foram escritos, percebemos que, na verdade, Deus já havia começado o processo de modificação, de ajustamento do comportamento humano para o que é correto. Que o povo hebreu começa a dar sinais, orientado evidentemente por Deus, daquilo que é certo, comportamento certo. No caminho extenso que caminhamos até hoje, na direção da vontade santa de Deus. Não podemos pensar no texto bíblico com anacronismo, pensando como se ele tivesse sido escrito, como se esses fatos estivessem acontecendo agora. Aconteceu em um mundo semi-selvagem. Isso é preciso ser percebido quando lemos o texto bíblico. Então, a mulher consentiu, o servo levou Rebeca, que se encontrou no meio do caminho com Isaac. E assim, Isaac passou a ter Rebeca por mulher em um casamento abençoado por Deus. Por quê? Porque Abraão continuou fazendo a vontade de Deus, não querendo para seu filho alguém que o desvirtuasse do caminho do Senhor. E porque o servo também foi temente a Deus, pedindo orientação ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal, se inscreva aqui no canal do Preceito de Fé e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível no nosso canal. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e também o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com a sua família. E assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.